Olá, combatentes do Norte da Guerra. Israel pretende tirar alguns recrutas da faixa de Gaza. Né? Bom, o que se sabe atualmente é que eles têm 7 brigadas operando ali. Isso daria mais ou menos aí entre uns 25, 30, no máximo aí uns 35 mil soldados, né? Se for considerado aí todo o efetivo da brigada. Não é muita coisa face ao tamanho do desafio. Você acredita que o Hamas tem entre 10 e 30 mil combatentes e você precisa ter uma força muito maior, né, para suprimir o movimento desse tipo e um tempo maior também. Israel com pouca tropa e pouco tempo não vai conseguir resultados. Isso é muito difícil. Mas o que a gente tem que olhar? Essa retirada, muita gente vai colocar que é devido às baixas israelenses. Pode ser, mas nós precisamos ver o outro lado, que é o lado da economia. Né? Uma boa parte, quando Israel mobilizou mais de 300 mil soldados, ele sangrou a economia do país. O país é pequeno, 300 mil soldados faz muita diferença. Né? Você acaba aí desarticulando diversos setores da economia e o país sofre. O PIB de Israel está sofrendo bastante. Então, a gente acredita que existam diversas pressões aí no sentido de desmobilizar soldados. Além do que, você não consegue colocar 300 mil soldados na faixa de Gaza, não sem ter um número enorme aí, né, de baixas. Por que a gente diz isso? Porque quando você coloca muita tropa no terreno, você precisa ter uma articulação fantástica, né, um controle, uma coordenação incrível, e não dá. É simplesmente naquela faixa de terreno, né, é praticamente impossível ser uma faixa de terreno tão pequena. Então o que acontece? Israel está usando essas 7 brigadas, aí já teve 4, agora está em 7. Basicamente, né, para fazer, devem ter montado algumas bases aí ao sul e a norte de Gaza, e dessas bases eles lançam incursões aí contra posições do Hamas que porventura eles conseguirem identificar, né, fazer ataques, etc. Mas é aquela história, isso aí, se for feito dessa forma, é um trabalho de formiguinha, que pode durar meses ou até anos. Israel não tem esse tempo. Tá? As pressões em cima de Netanyahu estão aumentando muito no sentido de libertar os reféns. Né? Há diversas pressões aí, tem gente pedindo a renúncia dele, fica muito complicado. E lógico, a gente sabe que por ser um movimento político, existe aqueles também que querem tomar o lugar do Netanyahu. Isso aí é comum. E há também desavenças dentro do gabinete no que, com relação aí ao modo como essa guerra está sendo conduzida. Por outro lado, nós temos a África do Sul, que entrou com um pedido de abertura de processo no Tribunal Penal Internacional. A gente sabe que dificilmente isso vai andar, porque o Tribunal Internacional é uma coisa política, né, amorfo, tendencioso, é um lacaio dos Estados Unidos, não vai virar nada, mas já é um outro fator de pressão em cima de Israel. Né. Deve aí fazer borbulhas aí junto no gabinete israelense e no cenário internacional, que não está muito bom para Israel. Agora, nós temos que olhar uma outra coisa. Duas coisas estão acontecendo em paralelo, que eu falo sempre. Primeiro é o Hezbollah. Israel não está conseguindo lidar com a ameaça do Hezbollah. Né? Eles estão retirando muita gente aí da fronteira. O Hezbollah tem feito... O pessoal fala, o Hezbollah é covarde, não declarou guerra a Israel, mas nem precisa. Eles já estão fazendo guerra. Na prática, existe uma guerra contra Israel. Essa é a realidade. Israel tem feito diversos ataques ao Líbano, mas circulou ontem, sábado, dia 30, circulou em diversas redes a notícia de que os russos teriam abatido mísseis israelenses em cima da Síria. Se isso realmente aconteceu, é muito complicado. É arrastar a Rússia para esse conflito aí. Né? Isso significa que Israel pode ter entrado numa área, numa seara que é interesse da Rússia. Os russos não tiveram dúvidas, né? Eles têm mísseis aí, tem uma defesa aérea muito boa ali na Síria, e eles têm capacidade de destruir mísseis israelenses. Se isso aconteceu, não ficou comprovado, essa é que é a verdade, não saiu em grande parte da imprensa, só algumas mídias, mas é uma coisa aí para pôr a barba de molho. Mas voltando ao caso do Hezbollah, está incomodando bastante, está prejudicando muito a economia de Israel. Esses bombardeios, fora o fato também que é o seguinte,
Israel tem uma quantidade de deslocados internos muito grande, refugiados. A gente não acha esses números em lugar nenhum. Eles admitem até 500 mil, 200 mil, 500 mil, quer dizer, deve ser uma coisa maior. Eu já vi estatísticas aí, já vi gente falando em 800 mil refugiados. Se estão falando isso é porque deve ter chegado a 1 milhão. 1 milhão de refugiados num país que tem 9 milhões de habitantes, olha, é muita gente. É muita gente mesmo. Então, é difícil saber quanto tempo Israel vai exportar essa guerra. Porque no sul está acontecendo uma outra coisa importante também. Os Estados Unidos estão enfrentando o Iêmen lá, né, para tentar romper esse bloqueio de navios no Mar Vermelho. Hoje afundaram alguns navios, alguns barcos aí do Iêmen, né? O Iêmen diz que 10 iemenitas morreram, mas a questão toda não é essa. Mesmo que os Estados Unidos afunde toda a frota de barcos do Iêmen, o que eles vão precisar fazer é convencer as companhias de navegação a continuar navegando no Mar Vermelho. O porto de Eilat está vazio. O porto de Eilat israelense está vazio. Então, a economia israelense está, não só a economia de Israel, mas a economia do Egito também, porque precisa desses navios no canal de Suez, né? Economia da Jordânia, do norte da Arábia Saudita, do oeste ali da Arábia Saudita. Então tudo isso é muito complicado, isso atinge diversos países. O problema todo é que é o seguinte, os Estados Unidos não está conseguindo adesão dos países árabes a essa campanha contra o Iêmen, né? Por dois fatores. Primeiro, porque boa parte dos árabes já estão escaldados, estão em guerra há 9 anos ali e a coisa não sai do lugar. Segundo, também porque como os iemenitas estão atacando Israel, os governos árabes temem uma reação da rua, né, se eles forem apoiar os Estados Unidos. Então o que eles estão pensando? É o melhor dos mundos. Olha, deixa que os Estados Unidos resolvam esse problema, são problemas que eles mesmos criaram. Se eles resolverem, para a gente está ótimo, né? Mas não vamos entrar nessa história. O raciocínio dos países árabes é mais ou menos esse daí. Saiu um trabalho do Larry Johnson hoje, o ex-analista da CIA, do Sonar 21. Sonar é o acrônimo para Son of American Revolution. É o blog do Larry, um blog muito bom, aconselho vocês, que ele fala que a Marinha Americana não está preparada para essas operações no Iêmen. Eu não tenho condições de dizer, né? Porque se os Estados Unidos forem atacar mesmo o Iêmen, eles podem usar também, além da Marinha, aviões ali que eles têm em diversas bases no Golfo Pérsico aí. B-52 de Diego Garcia também, da base de Diego Garcia no Oceano Índico, e por aí vai. Poder de fogo para eles não vai faltar. A dúvida é se esse poder de fogo será efetivo contra as bases de mísseis e drones do Iêmen. Por que há dúvidas a respeito disso? Porque aquela região ali é bastante montanhosa, os iemenitas podem camuflar bastante as suas bases aí, e mesmo que os Estados Unidos façam um ataque massivo, que já vai ser uma coisa complicada, eles podem continuar atacando com esses mísseis aí. O problema todo dos Estados Unidos, por que uma cartada arriscada? É se o navio americano for atingido de maneira séria ou for afundado. Essa possibilidade existe, ela é real. Se isso acontecer, vai ser um problema seríssimo para o governo Joe Biden. Mas para os iemenitas, por enquanto, a situação é confortável, porque na verdade eles não precisam afundar o navio americano, não precisam nem afundar um cargueiro, eles só precisam manter o tráfego interrompido. Se o tráfego ali ficar fechado, a navegação, eles já ganharam. Essa é a verdade. Sem disparar um tiro. Se o tráfego ficar fechado, eles ganham. Ao passo que os Estados Unidos precisam, além de deter todos os mísseis e drones dos iemenitas, eles precisam convencer as companhias de navegação a operar, né, no Mar Vermelho. O problema todo é o seguinte, ninguém consegue dar garantia efetiva 100% para as companhias que os navios vão entrar ali e vão sair indênes. No raciocínio econômico, que é como se trabalha, né, no mundo real, é mais vantajoso para essas companhias dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança na África do Sul.